Olá! Boa noite! Bem-vindos ao Discos Pedidos número 8. Está tudo bem? Está tudo bem. Eis-os a chegar. Boa noite, boa noite. Eis-os, que se escreve ei-z-us, eis-os, que é em português bem dizido. Boa noite, caros amigos, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Discos Pedidos com o generoso apoio da nobre Casa de Sabicos. Em inglês, House of Sabiques. Em francês, Maison de Sabic. Em espanhol, La Casa de Sabicos. Em alemão, Sabikenhausen. Pois é assim, em japonês há de ser Konnichiwa, wasara, sabikawa, haravalha. Wazamada. A nossa malta. Bem-vindos ao Discos Pedidos número 8. Saudinha da boa para vocês todos, longe de Covid-19, espero eu, porque por aqui o bicho ainda não entrou e se Deus quiser não há de entrar. E Discos Pedidos número 8 leva-me já a uma primeira conclusão, que são 8 semanas de diretos. Ou seja, 8 semanas de confinamento. Tudo fechado em casa, raiz-me aparta mais ao confinamento, mas pronto, é por um bem maior. Ai, mas a estrada parece que ainda nunca mais acaba. Valha-me Nossa Senhora. Pois está a jogar o Porto. Pois é. Se calhar escolhi mau dia para fazer o direto. Pois é. Há bocado estava a ganhar ou estava a perder 1-0? Como é que era? Com os Bentes. Estou a ver é que o vinho é bom. O vinho é muito bom. E quem vai ficar a ver o Porto não vai participar no quiz. E se não participa no quiz não se habilita a ganhar o prémio que a Casa de Sabicos tem hoje para vos dar. Pois é. Aliás, malta, já seguem a Casa de Sabicos no Instagram? Se não, exatamente, Luís, é mesmo assim que se diz. Se não seguem a Casa de Sabicos no Instagram, sigam. É @Casa de Sabicos. E não tem nada que enganar. E as promoções dos descontos dos 10% nas encomendas continuam válidas, desde que vocês mandem um Emílio a dizer para vinhos@casadesabicos.pt, em que vocês basicamente mencionam que são seguidores do canal. Espera aí que estão aqui a trazer uma cena bué da fixe, nice. Muito obrigado. Olha, querem ver o que é que me trouxeram? E os miminhos. Olha. Que é isso? Com esse morango e tinto, dá um moranguinho, um tintango. Obrigado. Caluxo. Moranguinho, coisa boa. Não é só miminhos. Eu tive a comer um bacalhau a Zé do Pipo meio à pressa, que era para não faltar aqui com vocês. Mas estava-vos eu a dizer. Então vocês mandam um mail para vinhos@casadesabicos.pt, dizem eu sigo o canal do Pedro Bastos, seguem Casa de Sabicos no Instagram e nas vossas encomendas até ao final de março têm 10% de desconto e o distribuidor vai-vos entregar a vinhaça à porta de casa. Coisa mais linda. Tenho tido aqui uns seguidores que têm recebido a vinhaça. Eu tenho feito questão de partilhar as vossas imagens e os vídeos que mandam depois todos contentes de provarem a vinhaça, porque a pomada é boa. A malta tem estado a dizer que a pomada realmente é muito boa. Não há desconto a morangos. Ganda Marius. Eu não sei, mas olha, este morango é muito bom. É mesmo docinho. Morangos e tinto. Cheira-me que amanhã estou a tomar comprimidos para parar a diarreia. Esperemos que não. A ver, vamos. Bom. O que é que eu vos ia dizer? Então, como já temos aqui a audiência composta, eu ia sugerir... Não, ainda não temos a audiência composta. Não vou fazer já o quiz. Vamos lá ver se isto chega aqui aos 100. Aos 100 de plateia. Quando chegar aos 100 de plateia eu faço o quiz. Então é assim. Queria-vos, em primeiro lugar, falar um bocadinho
do meu ensaio desta última. Eu tive com o novo Yaris Hybrid Dynamic Force durante praticamente 5 dias. Epá, eu gostei tanto do carro. Gostei tanto do carro. Ainda hoje falava brevemente ao telefone com o diretor de comunicação da Toyota, que me perguntou se eu tinha gostado do carro. O carro é muito fixe, pá. As primeiras impressões, e obviamente sem querer estar aqui a adiantar muito do que depois há de ser o vídeo com o carro, ou sobre o carro neste caso, entregam na Maia, entregam em todo lado, entregam no país todo. O carro, epá, cresceu, amadureceu imenso. O novo Yaris parece mais um Corolla do que um Yaris, sobretudo quando nos sentamos ao volante, porque tem uma posição de condução espetacular, que normalmente nestes minis a posição de condução costuma não ser assim grande espingarda, mas este Yaris, pá, tem uma posição fabulosa ao volante. Esta versão que eu ensaiei é o top spec da borbulha, o Edition não sei das quantas, e o carro tem preço a partir de esta edição, a partir de 27 mil euros. Portanto, tem tudo e mais alguma coisa. Vocês, só para terem uma ideia, o carro tem, isto é um Yaris, head-up display, cruise control adaptativo com radar e conduz sozinho. Portanto, tem intervenção automática na direção e manutenção de faixa. Portanto, mas conduz sozinho, tipo 2 minutos sem ser preciso pôr a mão no volante. 2 minutos vou exagerar. Para 30 segundos sem preciso pôr a mão no volante. Uma correção de faixa brutal, muito bem feita. Faróis de LED, com assistente de máximos. Tinha um teto panorâmico em vidro. Tinha uma boa alta fidelidade JBL. O carro vinha apatrachado com tudo e mais alguma coisa. E para além disso tinha uns bancos divinais, ultra confortáveis e pá, com um aspecto muito chique e muito premium. O habitáculo, apesar de não ser muito generoso para os passageiros que seguem no banco de trás, é muito bom para quem segue à frente. E toda a construção do carro é mega sólida. Aquele carro fazia, já não era um carro assim, com tão poucos quilómetros quanto isso, já era um carro com mais de 6 mil km percorridos, com jantes de 17 polegadas. Epá, e o carro mesmo em estradas buracadas tinha um pisar muito, muito nice mesmo, sem barulhos parasitas. Epá, e claramente a sensação ao volante daquele Yaris a 120 ou 130 km/h é... Epá, eu não vou guiar um Yaris, eu vou guiar um carro maior, só pode ser. Porque o pisar de estrada é muito bom mesmo. Portanto, mal posso esperar pelo Yaris, ou pelo GR Yaris, porque... Se esta versão híbrida com potência combinada de 116 cavalos já rende o que rende, epá, eu digo-vos que o Yaris deve ser ganda bomba. Ainda vou. O Pedro Abasto ainda perde a cabeça, ainda compra mas é um GR Yaris aí de serviço 6 meses, se o carro me agradar, porque ainda para mais tem caixa manual. E este Hybrid Dynamic Force é um carro com caixa, aquelas CVTs, aquele mecanismo epicicloidal que faz às vezes de caixa de velocidades, mas que aqui neste carro está muito bem disfarçado. Não é nada de ouvir, aquilo é um 3 cilindros com 1.5 de cilindrada, com 91 cavalos, e felizmente não é aquela sensação de calcar a fundo no pedal e o motor ir aos berros por ali fora. Por acaso está muitíssimo bem sonorizado e o motor não sobe estupidamente de relação. E à boa maneira japonesa, temos 91 cavalos do motor a combustão mais 80 cavalos do motor elétrico. 91 mais 80 dá 116. É isso mesmo. É assim que os japoneses fazem contas. Mas o carro tem um desempenho porreiríssimo. 175 km à velocidade máxima. Faz uma aceleração de 0 ao 100 em menos de 10 segundos. Pá, e é como vos digo. E depois tem um chassi muito porreiro. Eu fui dar uma volta muito grande com aquele carro. Algures ali para a Serra de Monte Junto. Epá, e o carro teve um desempenho brutal. Brutal. Muito melhor do que eu estava à espera. Claramente muito melhor do que eu estava à espera. Naquela versão, com aquele equipamento todo de 27 mil euros, eu digo-vos muito sinceramente, é grande a compra. É grande a compra. Eu gostei mesmo muito do carro. E isto, obviamente, para dar aqui o report. Portanto, se tiverem perguntas aí sobre o Yaris, estejam à vontade. Mas eu acho que as versões Comfort e base começam um pouco acima dos 20 mil euros. Aquela que é, pronto, é o top spec da borbulha. O GR Yaris começa nos 42.900 euros. Com 1.6 turbo, 3 cilindros com 261 cavalos e tração às 4 rodas e diferenciais autoblocantes à frente e atrás. Grande malha de carro. Aquilo deve ser um estouro de condução. Depois, novidade. Vou-vos dar uma novidade. Primeiríssima mão. Eu comprei um carro. Mais um, né? Comprei mais um carro. Mas não vendi o Maserati ainda. O Maserati ainda está disponível para venda. Para os interessados, Ghibli, diesel, está coisa.
Portanto, 1-1, olha, Porto Gol de Juve. Aí é pá, bem, esta malta vai fazer deste direto um relato de futebol. Se calhar melhor a gente a falar de bola, não falamos de carne, não? O que é que vocês acham? Que eu estou a ver que aqui a audiência hoje está muito fraca, porque isto a malta ficou toda a ver a bola. Realmente eu devia ter olhado para a televisão e pensar, Porto Juve, se calhar não vale a pena fazer direto. O SQ4 já marchou, então o SQ4 já marchou. Entretanto, depois comprei um Ghibli Diesel mais recente, com pouquíssimos quilómetros, está novinho em folha. Mas não resisti à tentação de comprar um carrinho para quê? Para fazer o verão. O verão está quase aí a chegar, se Deus quiser já podemos sair de casa no verão, se Deus quiser já ir ter perspectivas de estarmos vacinados, imunidades de grupos e outras coisas do género. Esse Maserati ainda vai ser meu. Oh, meu amigo, é só chegar-se à frente, e fica com ele, que este Maserati está novo, 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 novo. Mas então, o que é que eu comprei, malta? Eu comprei um Roadster de 2 lugares. Coisa antiga, coisa já antiga, já com 10 anos. Mas comprei o carrinho ali para os lados de Colónia. O carro sai da Alemanha amanhã, há de cá chegar segunda-feira, se tudo correr bem, legalizar, não legalizar, portanto mais uns 10 dias e vocês ficam a ver o Roadsterzinho de 2 lugares que eu comprei, motor à frente e tração atrás e caixa manual. Pão! E agora deixo-vos só aí a especular. É gasolina, claro. Comprei o F50 do Vettel. É caramba, mas eu acho que nem dinheiro para o lettering do carro eu tinha. É carrinho, este carrinho, coisa, pá, vai-me ficar num preço nice. Eu depois, se calhar, ponho o carro à venda, logo se vê, porque é daquelas coisas do ponho o carro à venda, se vender, vendi. Se não vender, fico com ele. Pronto, acabou. E é um carrinho porreiro que também, graças a Deus, fica ali guardadinho na garagem. É um carro que eu gosto muito, é muito bonito. É um motor de 4 cilindros só, mas é um motor de 4 cilindros com um turbozito e a coisa é mais animada. E é um motorzinho que eu já conheço de outras coisas que já tive. E portanto é um motor que me satisfaz muito e o carro está com ótimo aspecto e portanto já amanhã há de ser carregado no caminhão para vir para aí abaixo, até Portugal, hein? Que é para depois eu legalizar e pago um ISV baixinho também, paga pouco ISVzinho, que é mesmo para ficar mesmo aquela coisinha, aquela pecinha mesmo ali, coisa. Portanto, isto era a novidade que eu tinha para vos dar em primeira mão, mas eu depois faço um videozinho a mostrar o carro e mostrar assim umas coisas. Outra coisa que eu vos queria pedir o que é que eu vos queria Catarina, não é a Abarth, amigo, não é, não, porque esse eu acho que até fica mais barato comprar cá, sabes porquê? Porque o Abarth, como é só 1.4 e pagam um ISV tão baixinho, tão baixinho, tão baixinho e a oferta cá em Portugal ainda é bastante, eu acho que não compensa ir buscar um 124 Abarth lá fora. Acho que, mais uma vez, como eu tenho dito a muita gente que manda pedidos de simulação, dificilmente compensa ir buscar carros recentes com motores pequenos, porque o ISV que pagam é pouco e, sendo motor pequeno, significa que há muitos em Portugal e, portanto, a oferta normalmente não compensa. E mais os custos fixos envolvidos, mais a comissão choruda que eu cobro para trazer os carros, essas coisas todas, dificilmente compensa trazer carros de pouca cilindrada. Ganda Renato, bonote. Então, eu se calhar, antes de passar... passava aqui mais um ponto que eu gostava de vos perguntar. O que é que vocês acharam do vídeo do Lexus IS200? Eu tive ali um feedback muito simpático daquele tipo de vídeo. Eu quis fazer uma experiência em que realmente dou mais destaque ao proprietário do carro e deixo que seja ele a falar e a contar a história do que propriamente é um vídeo que é mais carro e menos bastos, ou mais proprietário e menos bastos, e acho que é capaz de ser assim uma coisa interessante. Se bem que eu este fim de semana tenha tido a oportunidade de fazer mais um trabalho com um carro de um seguidor, mas o seguidor infelizmente disse-me, não contem comigo para aparecer na câmara que eu não tenho jeito nenhum para isso. E portanto tive que ser eu a fazer a apresentação do carro e pronto, mas é um carro já com 25 anos de idade, mas tem um V8 debaixo do capô, uma coisinha muito interessante que eu acho que vocês também vão gostar. É um carro daqueles que se fosse vendido em segunda mão valia tipo, não sei, 3.000 euros, mas do ponto de vista de valor intrínseco e sentimental que aquele carro tem, para além de que está com o dono desde o dia zero, aquele carro é um carro de 1996 que foi comprado pelo seu ainda atual dono e portanto aquele carro tem 217 mil km e está impressionante, faz confusão como é que um carro com aquela idade consegue estar assim,
Muito fixe mesmo, muito fixe. Gostei. Então, mas vocês dizem-me que gostaste do formato, diz o Renato, e top. E o cheirinho? Qual cheirinho? O cheirinho? Este? Este é o cheirinho do carro com 25 anos. Casa de Sabicos. A audiência está a compor. Estamos quase no intervalo do Porto. Não, que é para fazer o quiz. Estamos quase no intervalo. Que carro é que é? Não digo. Não digo. Então isso era estragar a surpresa. Mas posso dizer já aqui outro release em primeira mão. Só a cor é que estragou tudo. Qual cor? A cor do Lexus. Não gostaste? Fernando. Fanan. Não gostaste da cor do Lexus, meu? Cinzento, pratazinho, então, isso é mesmo aquela corzinha mesmo à tuga. Vocês sabem que há um estudo que diz que os portugueses compram tipo 90% dos carros são cinzento prata, cinzento escuro, azul escuro e preto. E branco, e branco. Pá, somos um povo mesmo sem imaginação nenhuma para comprar carros, caraças. Ultrapassador pela direita. Eu sou um malandro, ultrapassador pela direita. Eu sou mesmo... Boa noite. Temos aqui um insurgente. Um ultrapassador pela direita. Bom, está na segunda parte? Então vou já fazer o quiz. Catarino, vou fazer o quiz. Obrigado pela dica. Estamos na segunda parte. Ai, Jesus, não vai nos 55 minutos. Então vou fazer o quiz. Malta, preparem-se. Olha aqui. Sabendem-nos o que é isto? Sabendem-nos? Isto chama-se um bag in tube. Que rima com YouTube. Bag in tube Montoito tinto. Querem ganhar uma coisa destas com uma torneirinha destas à maneira que é só pôr na bancada e encher o copo e já está? Querem ganhar um bag in tube de Montoito tinto, Casa de Sabicos? Querem? Oferta da Casa de Sabicos? Querem? Então sabem o que é que vocês têm que fazer só? Estejam preparados. Então é assim. A primeira pessoa que neste direto acertar e escrever aqui aquilo que eu vou perguntar, ganha um bag and tube de 3 litros de Montoito. 3 litros. Então é assim, a pergunta para ganhardes este bicho é a seguinte. O que é que tem em comum um Maserati Ghibli Diesel e este bag in tube Montoito tinto? A primeira pessoa que escrever aqui ganha. A pergunta é: o que é que tem em comum um Maserati Ghibli Diesel e este bag in tube de Montoito? Vale ver ao Google, vale, é onde tu quiseres, até podes vir ao Wikipédia, que esta pergunta saiu mesmo da minha cabeça. 3 litros, muito bem, ganhou, pumba, quem é que é o primeiro? É o Luís Pedro Araújo, 3 litros. Luís Pedro Araújo, acabaste de ganhar o bag in tube de Montoito tinto. O que é que tem em comum? São 3 litros, ambos são 3 litros. O Maserati é 3 litros e o Bag in Tubes também tem 3 litros. Eu achava que ia ser mais difícil. Vocês acharam... Eu se calhar tinha demorado umas horas a adivinhar, mas tu acertaste logo um instantinho. Portanto, olha, Luís Pedro Araújo, acertaste. Manda-me, se faz favor, um mail para o gajo dos 300 carros@gmail.com a dizer: eu sou o Luís Pedro Araújo que ganhou o Bag in Tube de Montoito tinto, que é para depois te mandares uma morada, o contacto telefónico, essas coisas todas, para te fazer chegar o bag in tube. Epá, eu achava que isto ia dar mais luta, mas afinal não. Caraitas, afinal, pumba, Fernando, já foste. O Fanan já partiu de dizê-lo. Não, foi o Luís Pedro Araújo que ganhou isto. Pumba, logo, 3 litros. Pô, rapaz, é perspicaz, caramba. Eu tinha demorado. Isso é 3 litros, é. É mesmo. Portanto, Luís Pedro Araújo, do not forget. Toma, já levaste, olha. Bag in tube, com torneirinha e tudo. Great pinta em inglês. Ganda pinta, ganda Luís Pedro. Não te esqueças, manda-me um mail, o gajo dos 300 carros@gmail.com, a dizer: eu sou o Luís Pedro que ganhou o bag in tube de Montoito tinto e eu far-te-ei chegar, aliás, o distribuidor de Casa de Sabicos, far-te-á chegar uma botija de 3 litros, ou seja, o equivalente ao motor do Maserati Diesel Ghibli, também tem 3 litros. Para a semana, quem sabe o que é que a gente vai dar? Se calhar vou dar um garrafão de 5 litros em palha.
Coisa mal linda. Bem, isto daqui a bocado já levamos meia hora de direto e nada de falar de temas, nem coisa em cima nenhuma. Mas pronto, a conversa está boa, não está? Ou, se calhar, não sei como é que está o jogo. Vai lá, ainda está 1-1. Isso dura uma noite, 3 litros. Epá, caramba, eu espero que dure mais. A não ser que ele convide 20 amigos para casa que não pode agora, não é? Portanto, os 3 litros. Ora, 3 litros, se derem meio litros a cada um, pá, 6 manos já despacham isto, já havia isto na boca. Pergunta-me aqui o João Lajas para quando um AMG? Um AMG que é para eu comprar ou para eu ensaiar? 1-1, ainda está, pumba, então pronto. Então quer dizer que a coisa ainda está interessante, portanto eu vou perder aqui clientela que se afarta, estás a ver? Eu para esta altura costumo ter aqui 120 marmelos a ver o direto, tenho 60, é metade, rasparta mais à bola. Boa pinga, um AMG, a conversa está ótima, pá, obrigado João, é espetacular. Ensaiar um AMG. Eu mais depressa vou ensaiar um AMG de um seguidor, por acaso um AMG muito exclusivo e raro, do qual só há 507 unidades no mundo inteiro. E há um no Porto, e o senhor convidou-me para lá ir. Só que ir ao Porto não é fácil agora nesta altura. E portanto tenho que esperar por uma melhor oportunidade, se calhar para ir passar um fim de semana ao norte, carago! Porque tenho lá 3 ou 4 convites pendentes para ir gravar carros de seguidores. Alguns deles muito, muito interessantes, porque ali para o norte a malta tem ali um parque automóvel espetacular. E portanto o SQ4 ainda está no LX. Está. Mas é comprar, se está disponível é comprar. Está lá o SQ4 no LX. A ponto de contacto sou eu. Porque pronto, tudo bem, não se preocupem. Qual é o próximo dessa muito aclamada série Escape Zangado da Vida? Eu ia-vos dizer Escape Zangado da Vida. Bem, o próximo, este carro de seguidor que eu gravei no fim de semana passado tem um escape bastante zangado da vida, porque é um V8 a gasolina e portanto aquilo soa bastante bem. Portanto será talvez assim o próximo vídeo com o escape zangado da vida. Porque o vídeo que vai sair no próximo domingo, apesar de ser um carro muito discreto do ponto de vista sonoro, é um carro que anda para caraças e um carro que me deixou uma impressão muitíssimo positiva. Ensaiei o Volvo S60 T8 R-Design Recharge. O carro tem 390 cavalos de potência combinada, portanto é tudo menos lento. Faz, na boa, mais de 40 km em modo 100% elétrico, com uma carga que não demora mais do que 4 horas em corrente doméstica. E é uma solução porreiríssima face à relação cavalos-preço. E portanto é esse o vídeo que vai sair no próximo domingo às 19h30. Em inglês, do Not Predate. Ou que é em português, não percam. Volvo S60 T8 Recharge é o vídeo de domingo às 19h30. Vale? Vale, guapos? E na quinta-feira vou levantar para ensaiar no fim de semana a nova, ou uma Volvo V60 B4, não é D4, é B4 Cross Country. E portanto a ver se consigo gravar aquilo, a lavrar ali um bocado de lama para ver se a coisa fica assim animada. Acho que a ver se nem pisa alcatrão com aquilo, era giro, fazer um vídeo só em cascalho e terra batida, era fixe. C60 não é um AMG Edition 507, é isso mesmo, Catarino, tu estás em grande. É isso mesmo. Edition 507, é isso mesmo. 2-1 para a Juve. Portanto, vou perder mais uns quantos subscritores, ou não. Se calhar vou ganhar mais uns quantos, que é a malta do Porto que, entretanto, já desistiu de ver o jogo e vem para aqui. Que faziam bastante melhor. Mas espero que não. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, mas espero que o Porto ganhe, né? Apesar de ser o Porto, caramba, é uma equipa portuguesa. Torço sempre pelas equipas portuguesas, mesmo que não seja a minha equipa de coisa. Olha, e por falar em coisa, toma. Este montoitozinho é assim um vinho muito leve, é assim uma coisinha mesmo, um gajo não dá conta e depois de repente põe, já levaste. Porque o belo do Montoito, com bom vinho alentejano que se preze, tem 14 graus, que a malta de Reguengos na brinca. A eliminatória está empatada. Então agora é que a malta vai toda para o futebol. Pois eu estou aqui muito sozinho. Acho que vou acabar o direto. Pronto, vou desligar. Adeus, até logo. Não. Ainda vamos aos temas. Então vamos aos temas. Malta, vamos aos temas antes que isto de repente se comece a tornar só vinhaça. Por acaso pensei na primeira CLK Black Series. Pois também. Há pelo menos um CLK Black Series aqui no Porto. O Porto é a zona do norte do país. Eu acho que ali de Coimbra para cima, o parque automóvel é brutal. Eu vi
Eu quando queria ver carros bons, normalmente era sempre quando ia em trabalho ao norte, para o Porto, quando estava ali já, depois de passar as portagens dos Carvalhos, pá, começava ali o meu sonho petrolhead, porque realmente eu começava a ver carros na estrada que em Lisboa era muito raro ver. Então ali para aquela zona, pá, de Guimarães e o caraças, ali garagens do Arco da Velha, pá, Lousada. Uma vez lembro-me que na Lousada eu vi uma garagem, pá, se eu vos contasse, caramba, as coisas que eu vi, eram carros que eu só vi nas revistas, daqueles carros que a malta leiloa por milhões, estavam lá. Brutal. Estavam lá. É caso para dizer que os lives fazem mal ao fígado. Não fazem, não, fazem muito bem. O vinho tinto é uma coisa que é muito saudável e deve ser consumida diariamente, em doses comedidas, como é óbvio, não é? Um copinho à refeição faz sempre muitíssimo bem. Boa, Pedro. Filma um Ford Fiesta 1.25, 75 cavalos de 99 ou uma simples Fox Titânio. O Ford Fiesta era capaz de ser uma coisa interessante, nunca se sabe. Tens um stand que até o Eleanor tem. Pois isso é aquele stand lá que apareceu aí na televisão, levado ali pelo amigo, como é que ele se chama? O Zé Agonias, o Nuno Agonias, né? Ele foi lá mostrar um site, um stand que há uns tempos tinha um parque de automóvel para aí de 1,5 milhão e depois de repente tem 10 milhões, mesmo, não sei, não percebo. Bom, primeiro tema da noite, pessoas. O Luís Cunha Grego sugeriu-me que eu falasse das manutenções das caixas automáticas versus manutenção de caixas manuais. E eu gostava desde já de perguntar se está algum mecânico na audiência que se possa também pronunciar sobre estes temas. Ora bem, na minha opinião, as caixas automáticas, por diversas razões, porque para já aquilo é um mecanismo completamente blindado e que à partida não é suposto abrir, tem uma durabilidade muito superior a uma caixa de manual. A caixa manual, também pela sua ligação estreita com os kits de embreagem, que têm desgaste normal e dependendo das utilizações, podem ter que se trocar ao fim de 80, 90, 100 mil km, trocar um kit de embreagem, regulamentos de encosto e tal, aquela brincadeira toda. Mas as caixas automáticas são de manutenção muito mais reduzida. No entanto, quando uma caixa automática dá problemas, a fatura vai ser sempre, mas sempre, muito superior à manutenção de uma caixa manual, pois a sua complexidade e o número de peças envolvido e todo o esquema de pressão de óleo e hidráulicos que tem uma caixa automática é muitíssimo mais complexo e obriga a uma manutenção que normalmente implica desmontar a caixa, abrir a caixa toda e aquilo pode demorar bué, não é? E portanto, acho que em termos de fiabilidade são melhores do que uma caixa manual, requerem menos manutenção, mas quando há chatice da grossa, porque desmontar ou trocar um conversor de binário que avarie, por exemplo, que é raríssimo, mas pode acontecer, pode ser uma reparação mesmo muito, muito, muito cara. Portanto, esta é a minha opinião. O que é que vocês acham? Não sei se está aí algum mecânico. As automáticas DSG são mais eficientes. Mas atenção, que as DSG já não são automáticas normais. Ou seja, as caixas de dupla embreagem já não são caixas automáticas de conversor de binário. Já têm outro tipo de manutenção e outro tipo de óleos finos e exigentes que são utilizados para que aquelas caixas funcionem como deve ser, porque como vocês sabem muito bem, as caixas DSG ou de duplas embreagens, as PDKs, o que quer que seja, são caixas que funcionam com pressões interiores muito maiores e com mecanismos de atuação quase ao milissegundo. E, portanto, tudo aquilo tem que funcionar sempre na perfeição. E, portanto, são caixas rápidas no seu funcionamento e na sua atuação, mas são sempre caixas menos suaves em manobras a baixa velocidade, no arranque, em zonas inclinadas, e a não ser que os carros não tenham hill holder, às vezes prega-se assim uns sustozinhos valentes. Por exemplo, eu digo-vos muito sinceramente que as caixas de dupla embreagem mais desagradáveis que eu usei até hoje são as caixas daquela geração dos A45 e dos CLAs 45, portanto aquela geração antes destes novos, aquela 7G DCT da Speed Shift, não, 7G DCT dos A45, são umas caixas brutais quando se vai andar, mas depois são caixas em para-arranca e manobras de baixa velocidade. Aquilo é um vê-se da vias. Numa rua subida, numa rua inclinada, tentem arrumar um carro daqueles de marcha atrás sem bater no carro da frente. É pé esquerdo no travão, porque senão aquilo tem tudo para correr mal. Tem tudo para correr mal.
Pois, exatamente, diz aqui o João Ribeiro, é isso mesmo, a diferença é no custo muito mais elevado na manutenção das automáticas, quando dá raia aquilo realmente é muito mais caro. As caixas Steptronic da BMW, as Steptronic refere-te a quais? Às de 6 velocidades mais antigas ou a estas ZFs de 8 mais modernas? É que estas ZFs de 8 mais modernas são fabulosas. São talvez as melhores caixas automáticas que neste momento equipam os BMWs, os Maseratis, os Aston Martins, uma carrada de carros que vêm com caixas da ZF de 8 velocidades. Aquelas caixas são, eu diria, quase que perfeitas, porque conseguem conciliar o melhor que existe em termos de suavidade de uma automática e serem muito rápidas quando se fazem trocas e passagens manuais através de patilhas. As caixas de depois, conversores de binário também não são eternos, claro, lá está, exatamente. O Mike Brewer comprou o 920, o nosso com caixa de Tiptronic por 1000 libras, só que a caixa derrapava em primeiro para segundo. Com uma Tiptronic, pois. As manuais robotizadas da BMW são muito esquisitas. As manuais robotizadas. O que? As SMG, pá, são horríveis. As SMG são talvez das piores invenções que a BMW fez. E eu acho que o expoente máximo da má caixa, o pior carro onde aquela caixa realmente podia ter sido incluído foi nos M5 e nos M6 V10. Aquela caixa, aquela SMG3, é pior que má. Aquela caixa só funciona bem numa situação. É de 8 décimos para cima. Ou seja, quando o carro está lá em cima no grito e nós queremos passar a caixa naqueles 20 modos de passar a caixa que aquela porcaria tem, só quando aquilo é mesmo para andar a apertar e ao solavanquear cacetada de diferencial é que aquela caixa é brutal. Porque de resto, pá, em condução relativamente descontraída ou a menos de 50% de potencialidade do carro, aquela caixa é um pesadelo. E infelizmente só os americanos é que tiveram a possibilidade de ter, ironia do caraças, não é? O país dos automáticos, só os americanos é que tiveram acesso ao E60 V10 com caixa manual de 6 velocidades e depois à geração seguinte que é o F10, não é? O F10 também com caixa manual de 6 velocidades. É impressionante. O país das automáticas teve 2 gerações dos melhores M5 de sempre com caixa manual. Foram os únicos países que tiveram. E nós cá na Europa não levamos, só tivemos aquela porcaria daquelas automáticas. Se bem que no F10 a caixa automática já é bastante melhor. Já não tem nada a ver com a porcaria da SMG. Alguma opinião do Passat GTE? Sim, eu gosto muito dessa mecânica. Esse plug-in hybrid é fantástico. Gosto muito daquele 1.4 turbo de 150 cavalos que faz um serviço excelente. E a combinação com motor elétrico de 204 cavalos dá-lhe potência QB, faz um alcance elétrico muito simpático. E a Passat é um verdadeiro um caminhão, leva lá tudo, super espaçoso, boa mala. Se bem que eu andei uma vez com o sedã, com o Passat GTE, e pareceu-me, obviamente, pelo acrescente de peso, um bocadinho mais lento do que o Golf GTE, que me pareceu realmente um verdadeiro GTI um verdadeiro GTI de ligar à ficha. Estou curioso para experimentar os novos GTEs, que agora já vem com dois níveis de potência, um com 204 e outro com 245 cavalos. Deve ser muito, muito, muito interessante. Convém fazer inspeções a cada 50 mil. A cada 50 mil que há as automáticas, é capaz. 525 e E34, o que é que eu acho? Pergunta-me aqui o Supercars in the World. Epá, eu vou-te dizer uma coisa engraçada. Eu em tempos estive para comprar um 525 e E34. Um motor 2.5, 6 cilindros em linha com 170 cavalos. Uma das carrocerias mais bonitas que eu conheci até hoje. Ou pelo menos naquela altura. E eu na altura tinha o meu Rover Vitesse. O meu Rover Vitesse vermelho, motor 1600 com 102 cavalos. E o meu amigo Pedro Belejo, que tinha um stand em Queluz, tinha lá um desses BMWs E34 525i, com o famoso capô de abrir ao contrário, abrir para a frente. Eu tive vai, não vai para comprar aquele carro. Mas aquele ia-me implicar, eu andava muito, eu fazia mais de 20 e tal mil quilómetros por ano. E a ideia de ter um carro que nunca gastaria menos do que 12, 13, assustou-me um bocadinho. E o Vitesse, uma das coisas boas que tinha, que gastava muito a pouquinho, apesar de ser um 1600 que andava muito bem, aquele carro dificilmente gastava mais do que 9 litros. Também era um 1600, não era um 2.5 ou 6 cilindros, como é óbvio. E portanto é isto. O tema seguinte, não sei se tem mais perguntas sobre as caixas automáticas, porque ainda à noite é uma criança. Como é que está o Porto, malta? Ainda está 2-1 para as Ventos? Não. Como é que é, malta? Digam-me. É porque eu sou o gajo mais anti-bola que existe. Não sei se vocês têm noção, mas eu e futebol temos uma relação péssima. Mas pronto, quero estar aqui a entrosar com a malta, né? Tenho que falar um bocadinho de bola e tal. E até sei que o treinador do Porto é o Sérgio Conceição. E não vamos mais para além disso, que já não sei. 2-1 ainda.
Segui o teu conselho e tirei os pneus RFT e o carro passou a ser um quê? Um sofá. Mas um sofá no bom sentido, não é? Não ficou tipo barco, para não. Pá, nunca tive esse problema. Até com o meu Mini John Cooper Works eu tirei os RFTs e o carro ficou maravilhoso. Opiniões sobre aquele BMW 430 e branco que tiveste à venda? É pá, espetacular. Motor Performant QB, ultra económico. Eu estou com aquela ZF8, pá, é uma delícia. Aquele carro faz 130 na autostrada a fazer consumos de 6.8. 6.8, é um carro com 1800 kg de peso. Muito bem equipado, uma dinâmica espetacular, não precisa de ser um Paquem, sobretudo se for um cabrio. Não se metam com Paquems em cabrios porque o carro fica muito rijo. Eu adorei aquele carro justamente porque era uma versão Sport, muito bem equipado, bancos aquecidos, air scarf, sistema de som Harman Kardon. O carro estava topo. Aquele carro estava muito bom. Importei o carro com 22 mil km, ainda tinha garantido um ano de andamento e tudo. Golf 5 GTI, uma maravilha mesmo. Epá, eu adorei aquele carro. 428i, como é que é? Epá, é um carro muito aporreiro. O Gran Coupé que eu tive, que ainda está na mão aqui do meu amigo Renato, que está aqui neste direto connosco, algures na Ilha Terceira. 428i Gran Coupé foi um carro que me deixou muito bem impressionado. Tão bem impressionado que eu quando troquei a seguir por um 640D Gran Coupé, achei que o 640D era uma banheira de um sofá com uma dinâmica zero. Meu querido 428i Gran Coupé, coitado do 640D, nunca mais vi para onde é que aquele carro foi numa estrada com curvas. Testa um Range Rover para quando? Então temos lá um teste, pois, tu viste do Sport, do Plug-in Hybrid. Mas assim, um Range até que gostava mesmo era o Long Wheelbase. Toda a gente diz isso dos RFTs, mas já tive enorme a voltar aos que são os pneus que vinham de fábrica. Mas não, olha, como é que tu te chamas? Lopes, mas digo-te uma coisa, eu espero que não tenhas ido atrás daquelas balelas da marca isto é o que a marca recomenda, tem que pôr, que se não põe o seguro não paga, que isso é tudo treta. Isso é tudo treta, ok? Se fosse obrigatório os carros que te vêm em equipa ou que vêm de série com RFT, se fosse obrigatório levarem RFT, tinha que estar escrito no livrete. O que é obrigatório tem que estar averbado, ok? Essa coisa das marcas, gostam muito de vender pneus a 300 euros que a malta pode ir comprar lá fora a 180 euros. Eu também conheço isso, mas pronto. Opinião sobre as caixas Multitronic. Eu só conduzi uma vez um Audi A4 Cabrio com uma caixa Multitronic, aquelas CVT, não é? Eu não gostei de todo, porque depois tem aquelas mudanças, como é que é? Simuladas, pá, aquilo não gostei nada. A única caixa CVT que eu tolero é as caixas que vêm nos japoneses híbridos. Essas, pronto, um gajo, aquilo estranha-se ao princípio, mas depois entranha-se. Pá, tudo o resto, não gosto disso. Aliás, andei, quando é que foi? Foi com um Honda, com o HR-V, com 1.5 gasolina de 130 cavalos, com essa caixa, pá. O carro fica uma porcaria com aquela caixa, a sério, não gostei mesmo nada. Coisa que já não aconteceu quando andei com o CR-V Hybrid, com que andei agora com o 2 litros, e a caixa já não teve esse comportamento assim tão histérico. Ora, diz aqui o meu amigo Lopes, nunca meti pneus na marca, como qualquer pessoa que não nasceu ontem, apesar de ainda hoje, 10 anos depois, a carrinha ir à marca. Aí fazes-te muito bem, mas atenção, cuidado com as balelas dos RFTs na marca, que a marca diz, ponha só RFT, não ponha outra coisa, às vezes eu acho que eles têm estoques de RFTs que precisam de vender, mas pronto. E ficou um sonho de carro, pois estás a ver. O RFT para mim, eu sério, ainda não consegui conduzir um carro, a não ser que me venham com um carro de elevadíssimas performances que faz 350 km/h e que me diz, mas se tiveres um furo, não sei o que, o pneu não explode e não desintegras a gente. De outra forma, eu evito ao máximo ter carros com pneus RFT. Para além de serem muito mais caros, eu acho que o carro fica muitíssimo mais rijo, a suspensão fica com um tato muito mais seco, tudo quanto é casquilhos, braços, tem tendência a ganhar folgas e empenar muito mais cedo. As jantes levam pancada de meia-noite, e portanto eu acho que não... a não ser que... eu vou ser sincero, eu tenho carta desde 1993, eu nunca tive um furo, e portanto... A desculpa de um gajo dizer, mas se eu tiver um furo, pude rolar 40 km até à área de serviço mais próxima. Tudo bem, mas olha, eu tenho uma assistência em viagem, chamo e o reboque vai buscar o carro. Acho que é mais fácil, quer dizer, a não ser que um gajo tenha ousado ficar empanado às 2 da manhã no meio de uma estrada negra cheia de lobos e cheia de neve à volta.
Eu não, sinceramente, não. Pá, prefiro arriscar e não ter os RFTs e correr o risco de ter um furo e ficar empanado à beira da estrada do que passar os próximos 20 anos a conduzir sem ter furos e andar sempre com aqueles pneus que parecem calhaus entre a jante e a estrada. Não acho que faça parte. Mas pronto, eu sei que é uma opinião discutível, apesar de ter tido muita gente a concordar comigo e muita gente a dar testemunhos que também trocou por RFT e melhorou bastante o conforto do rolamento. Mas pá, ter um sistema de segurança no carro ou ter um pneu no carro a pensar que um dia posso vir a ter um furo e vai-me dar jeito e todos os dias da minha vida ter que suportar um pneu desconfortável, pá, eu prefiro correr o risco de nesse dia ficar empanado do que todos os dias andar com calhaus debaixo do rabo. Mas pronto, é um bocado, enfim, são opiniões. O que é que eu ia dizer? E então, Lopes, se tu tens pneus RFT e suspensão tipo Paquems e não sei o quê, pá, se o carro passas por cima de uma moeda de 10 cêntimos e sabes logo se é cara, se é coroa, não é? Tum! É o fogo. Bom, Jukenismo é fogo de vista. Jukenismo. Isso vem a propósito do que agora, João? Jukenismo. Eu detestei o jukenismo quando o ensaiei. Não gostei nada. Achei que era um carro mesmo um ganda flop. Não anda para 218 cavalos, não faz um barulho muito pobrezinho, no interior assim a tirar para o fraquinho. Não percebo porque é que alguém comprou um jukenismo. Mais depressa, e tenho pena que não haja um micranismo do que um jukenismo. Mas pronto. Segundo tema da noite. O mesmo Luís Cunha Grego, que é um rapaz muito participativo e com questões bastante pertinentes, diz-me assim, esta aqui é que agora a malta vai desatar aí até claro. E o jogo já deve estar a acabar, que já estamos com são 100 pessoas no direto. Muito bem. Então diz assim, outro tema é, malta, assentem-se. Carro para a vida. Né? Carro para a vida. Vamos aqui começar a pensar carro para a vida. Qual é que eu escolhia? Sabendo que não há limite de preço. Essa é logo a parte que eu mais gosto, Luís. Não há limite de preço. É loucura. 2. Tem que ser entre 2010 e 2020. Depois, tem que dar para levar os filhos e a sogra. Gostei dessa. Portanto, tem que ser um carro que não há limite de preço, tem que ser entre 2010 e 2020, dá para levar os filhos e a sogra, mas espera que ainda há mais condições. Tem que ser confortável e pior, tem que dar para um track day. Portanto, logo aqui temos, Luís, temos aqui duas coisas que são quase sempre inconciliáveis. Conforto e dar para um track day são duas coisas que não jogam na mesma frase. Muito menos com filha e espaço para filhas e sogra. Mas pronto. Agora, então é assim. O Luís disse-me logo assim, ele disse assim, ele escolhia Porsche Panamera Turbo Sport Turismo 2018. Boa escolha. Mas esquece de um problema, Luís, é que se tu tiveres 2 filhos e sogra, já não te dá o Panamera, porque só leva 4 pessoas. Portanto, you're off. Já está. Portanto, Porsche Panamera Sport Turismo, só se tiveres a sogra e um filho. Se tiveres 2 filhos, já não há sogra para ninguém. Que também não é necessariamente mau, não é? Mas pronto. Portanto, ele escolhe muito bem o Porsche Panamera Turbo. É um carro com chassi do caraças, com travões excelentes. Agora, a parte do conforto, um Panamera, não sei se alguma vez andaste num Panamera, mas nem todos os Panameras são muito confortáveis. Hein? Atenção, que aquilo é confortável em bom piso e tal, assim coisa. Hein? Júlio Quadrifoglio, já temos aqui outra sugestão. Tesla Track Mode. Tesla, Track Mode, está bem. IS300H. Oh, chefe, vai lá pôr um IS300H, vai ser um track day. Olha-me, Nossa Senhora, coitado do IS300H. Até os Peugeot 106 Rally passavam todos por ele. Ora, Bentley Flying Spur. Sport Turismo leva 5 pessoas. Pois leva, tens razão. Pronto, gafe minha. Pois é, leva 3 gajos atrás. Já estou fora, pronto, já não percebo nada de carros. Ou então é disto. Não, olha, já está vazio e tudo. Pois é, Sport Turismo leva 5 pessoas, tens razão. Mas pronto, querem saber qual é que era a minha escolha? Não, continuem lá e a debitar as vossas. Ora, RS6, quanto mais confortável, mais a sogra gosta, portanto não é compatível. Júlio Quadrifoglio sempre, muito bem. Pois que ele não diz, entre 2010 e 2020, sim, não, tem que ser confortável. E o Júlio Quadrifoglio é confortável. BMW M5 Competition, sim senhor.
Ou então Lexus ISF, pois, mas esse em 2010 ainda dá. Panamera GTS, boa sugestão. Dacia Duster, ó Mário, estás-te a passar, ó meu. Audi RS4 B5, S63, sim, uma S63, essa era bem esgalhada. Aliás, eu propus aqui uma troca recente ao meu amigo da Autorrestelo, ao Diogo Tavares. Diogo, estás aí? Não. Só que com o meu Ghibli, só que ele tinha lá uma coisinha que me agradava, mas ele não quis dizer a minha, não foi na minha conversa. Mas pronto, a RS6 V10 parou de ser produzido quando? As últimas vezes. Olha, eu vi uma V10 à venda com 60 e poucos mil quilómetros e é de finais de 2009. Portanto, eu imagino que deve haver unidades matriculadas em 2010 dessa geração. M5, boa escolha. A sogra pode ir à bagageira. Vocês são o máximo. Pronto, minimamente confortável. Audi A8, Stelvio quadrifolhos, tração às 4 para coisa, Ferrari GT4 Luce V12. Esse é que só tem 4 lugares, não me lixem, não me digam que um GT4 Luce tem 5 lugares, não tem 5. Não, tem 4 só. A família vai do Uber, Lexus LFA. Boa, boa. Isso é uma excelente tática, sem dúvida nenhuma. Renault Espaço F1. Ei pá, este moço, este Helder é assim moço da minha idade para conhecer esta coisa. Renault Espaço F1 era grande bomba. Renault R Variant ou Copra. Epá, mas isso são carros muito fraquinhos. Estamos a falar de sem limite de preço. Sem limite de preço. Não vamos estar a olhar para carros de 50 mil euros. É mesmo de 200 mil euros para cima. GT4 leva 4. Pois é, pá, estás a ver. Só dá-se um gajo tiver um filho e uma sogra. Quer dizer, ter uma sogra é normal, não é? Carro para a vida, Bentley, Espaço F1, é só 2 lugares, exato, não dá para lá. McLaren F1 com um filho. Eu tenho a sogra, pá. Tiago, estás-te a esquecer da sogra. Tem que dar para levar a mulher, a não ser que tu queiras só levar o filho e a sogra. Tem a mulher, fica em casa. A sogra vai nos bancos atrás ou na mala. Olha naquela malinha lateral do McLaren F1. Ai não, que não destabiliza o peso do carro, o equilíbrio do carro. Então agora vou-vos dizer, preparem-se, qual é que era a escolha que eu teria como carro para a vida, que desse para levar a família, os filhos, a sogra, confortável, que dá para fazer um track day, se bem que ao fim de 5 voltas já deve ter os pneus sobreaquecidos e quase a arrebentar, mas ainda assim, se tiver carbocerâmico dá para travar à vontade o dia todo. Koenigsegg não, no Koenigsegg não dá para coisa. Mas eu escolhia uma Audi RS6 Plus de 2016-2017. São 605 cavalos, tem travões carbocerâmicos, anda nas horas do caneco, é espaçosa QB, tem quase 600 litros de mala, tem todo o equipamento possível e imaginário. É um carro que eu acho que não tem... tem um som brutal daquele V8 4 litros. E há kits MTM daquilo para 700 cavalos e para 800 cavalos. Ainda tive tentado em dizer uma daquelas, Brabus Rocket não sei das quantas, mas acho que aquilo... Pá, não é um carro bem stock, aquilo são sempre coisas já muito produzidas, é quase um carro tunizado e portanto assim, à saída da fábrica, era mesmo RS6 Plus, era o que eu escolhia. Era o meu carro assim para a vida, para levar a família e sogra para passear, confortável, fazer médias de 9 litros em autoestrada se fosse caso disso, e depois ia arrebentar com a malta toda para um track day. Era espetáculo. No Garo Edition com 700 cavalos, estás a ver? Pronto. Urus também é uma boa... Olha, aliás, o motor do Urus é um motor que está debaixo do capô da RS6, só com mais 50 cavalos em cima. E o Urus, sim, ainda entra dentro deste intervalo 2010-2020. Mas um carro para a vida, eu acho que não me conseguia habituar a um SUV. Uma Station, eu acho que sim. Acho que é um carro que é ali aquele misto de sedã com mais espaço para bagagens e tal. Acho que uma Station era uma coisinha que eu era capaz de me habituar. Um SUV não, acho que um SUV me cansaria um bocadinho. É daquele tipo de coisa que eu se calhar olhava ao fim de 2 ou 3 anos e dizia, pá, já comprava um carro mais pequeno. Acho que era um bocadinho assim. E portanto, meus caros amigos, este foi assim o direto de hoje. Já estamos aqui praticamente a 10 minutos de ficar, menos de 10 minutos já de fazer uma primeira hora. Agradeço-me, vou agradecendo a vossa participação no direto de hoje. Hoje uma participação mais comedida, eu percebo, perdi para o FCP e para a Juve. Então agora expliquem-me lá. Então, se o FCP está 2-1 com a Juve e a eliminatória está empatada, então agora no final do jogo é o quê? Relongamento? Relongamento? Vai para prolongamento ou é tipo... Ainda marca... Não, tem que ser, né? Prolongamento, né? Digam-me lá. O Brabus 800 que o Fraga tem, pois, já lá tive ao pé dele. Já lá tive mesmo ao ladinho dele.
só para não ser igual Stinger GT. Olha, epá, vocês sabem que eu nunca consegui ensaiar o bendito do Kia Stinger, porque os raios parte daquela malta da Kia. Eu andei um ano atrás deles para agendar o carro, pá, e nunca me agendaram o carro. Sacanas, pá, sério, fica muito zangado com eles. Prolongamento, pois é isso. E penaltis, esta parte. E depois dos penaltis é. Eu antigamente, eu quando era miúdo, eu lembro-me de perguntar ao meu pai. Houve uma altura na minha vida em que eu seguia futebol. Aquela malta do Chalana e aquela coisa. Nessa altura até fazia as cadernetas dos cromos e não sei o quê. O meu guarda-redes favorito era o Bento. Ainda para mais o Bento. Não sei se vocês sabem. Vocês sabem que o Bento fazia anos no mesmo dia que eu. É verdade. O Bento fazia anos no dia 25 de junho. E então eu lembro-me de perguntar ao meu pai: pai, daí o jogo fica empatado, é que é? E o meu pai dizia: prolongamento. Daí se o prolongamento ficar empatado, é penaltis. Então, e se os penaltis não sei o que ficar empatado? E o meu pai, lembro-me na altura, contava uma coisa que era: havia moeda ao ar. Vocês conhecem isso? Era possível um jogo ser decidido por moeda ao ar se ao fim de não sei quantos penaltis tivesse tudo empatado outra vez? Ora, digam-me lá, malta assim mais sénior como a mim sabe disso. Se calhar a malta mais nova também sabe. Digam-me lá, era possível um jogo ser decidido de moeda ao ar ou fazer-se um jogo outra vez? Imaginem que um gajo fez os 5 penaltis, depois a seguir fizeram mais 5 penaltis e aquilo continuava empatado. Como é que é? Moeda ao ar? É verdade? É verdade? A sério? Era assim. É pá, que espetáculo, pá. Vocês imaginam que é um gajo decidir um jogo de moeda ao ar? Pá, genial, pá. E aconteceu mesmo. Vocês têm noção de se isso alguma vez aconteceu mesmo? Existiu uma equipa que perdeu por moeda ao ar. Ai. Perdeu uma Champions assim, não posso acreditar. A sério. O Benfica perdeu uma Champions por moeda. Após que ainda foram averiguar se a moeda tinha mesmo duas caras, ou tinha duas coroas, ou se a moeda era legítima, ou se não estava mais pesada numa ponta do que noutra e foi batota, e que alguém foi pago para tirar a moeda mais de ladecos. Aí é com caraças, pá, moeda ao ar. O SLB perdeu uma competição europeia por moeda ao ar. Mas isso foi em que época? Que é tipo anos 50, anos 60, anos 70, não sei. Porque eu não me lembro assim. Pá, sei lá, eu via futebol. Anos 80, anos 90 foi quando eu via futebol. Isso era ridículo, mas é mesmo. Pá, já viste o que é? Um gajo, os jogadores falsificarem-se durante 2 horas e meia a jogar a bola e depois atiram por moeda ao ar. Pá, que horror, pá. Anos que é 60. Pois, só podia ser. Só podia ser. 1969. Pois é, lá, um ano tramado. Um ano tramado logo por isso, não é? Epá, vocês sabem tudo de futebol, impressionante. Há quem diga que eu saiba umas coisas de carros, mas epá, eu já percebi que a malta gosta muito, muito, muito de carro. Um carro que eu adorava ensaiar e nunca consegui, um Koenigsegg, um Wiesmann. Eu já pedi a uma pessoa que tem um Koenigsegg várias vezes para me deixar ensaiar, mas leva ali sempre um nin, né? Não leve sempre um nin. E portanto, pá, pode ser que um dia, sei lá, pode ser que o sujeito um dia acorde assim bem disposto para o lado certo e me deixe ensaiar um Koenigsegg. Mas se calhar tem que ir fora de Portugal para o ensaiar. Portanto, também não será agora em épocas de pandemia. No tempo do Eusébio e do Coluna, ia com caraças, moeda ao ar. E a Juve marcou agora o terceiro. Mas foi fora de jogo. Pronto, ok. Está bem. Que horas são? 21h53. Eu vou-vos deixar acompanhar os últimos minutos do FCP Juve em paz, porque vocês devem estar com uma televisão no lado a ver o direto de outra. Deve ser giríssimo. Meus queridos amigos, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença neste direto número 8. 8 semanas de confinamento, valha-me Nossa Senhora. Não se esqueçam. E Luís, tu, rapaz, não te esqueças de mandar um mail para receber aqui o Bag in the Tube. Para a semana, quem sabe que promoção é que haverá. Se calhar há um sorteio de um Volkswagen Golf ou coisa do género. Patrocinado pela Casa de Sabicos. Não se esqueçam de seguir a Casa de Sabicos no Instagram. As vossas encomendas continuam com 10% de desconto até ao final de março em vinhos@casadesabicos.pt e dizem: eu sou seguidor do canal do Pedro Bastos, que é para terem 10% de desconto e recebem a vinhaça em casa. Está bem, meus queridos amigos? Podem voltar a ver este direto daqui a bocadinho aqui no Instagram, que já não é em direto, há de ser em diferido, e amanhã no YouTube e depois nos Facebooks da vida, essas coisas todas. Está bem, meus queridos amigos? Ficarem bem, desfrutarem o do resto de vossa semana em paz e não se esqueçam que no domingo há vídeo com o Volvo S60 T8 Recharge, que eu espero que vocês gostem. Que eu faço já um disclaimerzinho. Eu tive um pequeno problema técnico com o meu microfone de lapela e só descobri isso depois de já ter entregue o carro e já não podia fazer nada. E de vez em quando ali no vídeo estamos assim com um som um bocadinho estourado.
Peço-vos desde já desculpa, mas eu acho que dá para perceber perfeitamente aquilo que eu digo, mas o som não é de todo aquilo a que eu vos habituei e, portanto, peço-vos desculpa. Tenho ali um problema qualquer, acho que tenho um microfone que debita uma jarda muito grande para a minha máquina fotográfica e ela fica ali um bocadinho atrapalhada com muitos decibéis desta voz grossa de macho que eu tenho. Baralho o microfone, está bem? I love yous. Fiquem bem. Beijinhos, saudinha, protejam-se, deixem-se estar confinados, que isto já só falta mais 3 meses para a gente poder ir à rua outra vez. E pronto, deixem-se estar sugaditos, está bem? Abracinhos, gosto muito de vocês. E mais vídeos uncut, vou fazer, Catarino, está prometido. Vou fazer mais vídeos uncut. Aliás, até te vou confessar uma coisa, eu tinha feito um vídeo uncut do Yaris, mas mais uma vez por causa desta bodega, deste microfone que eu comprei, o som ficou tão mal que eu não consigo publicar o vídeo, nem tenho coragem. Está bem? Mas pronto, já fiz aqui umas cenas uncuts. Mas vou fazer mais uncuts que eu gosto. Beijinhos. Obrigado, meus queridos. Vocês são os maiores. Adeus.